Gênesis 41, nós vamos ler do 1. Gênesis 41 é o primeiro livro da Bíblia, nós vamos ler o 4 e o 7a. O 4a e o 7a, amém? Gênesis 41, 4 diz assim: as vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vistas e gordas. E no 7 diz assim: as espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Portanto, as vacas magras comiam as formosas, e as espigas mirradas devoravam as grandes. Amém? Vamos orar. Senhor, nós bendizemos a Ti, glorificamos o Teu nome por esse momento. Nós sabemos que do Teu poder emana graça, emana bênção, emana unção, Senhor, e nós queremos agora dar graças ao Teu nome, à Tua unção. Queremos orar também por algumas pessoas enfermas. Oramos pela vida do Júnior, ó Pai, que sofreu um acidente. Pai, no Teu nome, na Tua autoridade, nós sabemos que Tu és Deus e que Tu está fazendo por ele aquilo que nós não podemos fazer. Pai, cuida da vida dele, abençoa os médicos para que os médicos também estejam, Pai, fazendo o seu melhor, na graça da Tua unção, na graça da Tua fidelidade. Abençoa a Cristina, Pai, que também está passando por um problema de um tratamento, mas Tu sabe todas as coisas e Tu conhece, Pai, todos os caminhos. Portanto, sê com eles, ó Pai. Assim como dai-nos o entendimento da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui pessoas melhores do que chegamos. E no Teu nome, na Tua autoridade, nós queremos repreender todo o espírito tribulador, todo o espírito opressor, todo o espírito inquiridor, Pai, todo legalismo, muitas vezes intelectualismo da nossa mente. Nós queremos quebrar na autoridade do nome do sangue de Jesus, e que Tu venhas, através da Tua unção. Usa, Senhor, a minha vida para falar coisa que vem do Teu Espírito, não coisas que venham do intelecto, do homem, Pai, e que a unção e a graça da Tua fidelidade possa ser sobre as nossas vidas. Nós queremos ser delicados, ó Pai, queremos ser, Senhor, sinceros em dedicar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém? Hoje o Senhor nos levou a um texto. Vamos contextualizar esse texto, amém? Esse texto é um texto que um homem de Deus, não é? Um homem que nasceu, esse José era um dos 12 filhos de Jacó. Ele nasceu numa casa abençoada, e desde criança ele já tinha alguns sonhos, ele interpretava sonhos, ele tinha alguns sonhos, e os sonhos dele era ser alguém que realmente fosse honrado, alguém que realmente fosse representado. E José era um homem que passou por muitas tribulações, e essas tribulações que José passou, uma delas, ele foi vendido pelos seus irmãos, quando ele ainda era muito jovem, aos 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos, porque os irmãos ficavam com muitos ciúmes dele, o pai tratava muito bem, então por questão de ciúme, por questão de tanta coisa, eles venderam o seu irmão como escravo, e os escravos e ele como escravo foi para o Egito. E no Egito, ele se dá muito bem, porque ele começa a fazer as coisas, ele era um homem de Deus, e começa a fazer as coisas segundo o coração de Deus, mas uma certa época, ele é traído, não é? Ele na verdade cumpriu a bênção do Senhor, e apesar da esposa do faraó queria viver com ele, ou queria ter uma relação com ele, ele sai correndo, mas mesmo assim ele a grita, e o faraó não quis saber da versão dele, ele vai preso, ele ficou escravo esse tempo todo, né? Porque ele era considerado escravo, 11 anos de escravidão, e ele 2 anos, ele fica na cadeia. E quando ele fica na cadeia esses 2 anos, alguém que está com ele na cadeia sabe que ele interpreta sonhos. E num belo dia, o faraó tem um sonho. E esse sonho é parte do sonho que eu estou tratando aqui. José usa desse sonho, interpreta esse sonho para alavancar a vida dele de uma forma espetacular.
Para ele não interessava que eles estavam falando de que essas vacas magras comiam as vacas formosas e as espigas mirradas devoravam as grandes. Nós queremos fazer um paralelo nisso para dizer o seguinte, que muitas vezes, muitas das vacas gordas que nós criamos durante a nossa vida, infelizmente, vem um momento de vaca magra e nós deixamos que as vacas magras comam as vacas gordas. Muitas vezes na nossa vida nós deixamos e cultivamos espigas formosas e deixamos que nos momentos das espigas mirradas da nossa vida, elas venham e destruam totalmente as espigas fortes, as espigas gordas. Então nós vamos falar um pouquinho hoje de como evitar verdadeiramente que as vacas magras comam as formosas e que as espigas mirradas devoram as grandes nos momentos de tribulação da nossa vida. Todos estão sabendo, todos assistem televisão, todos assistem Jornal Nacional, todos assistem Bandeirantes, todos estão vendo o que está acontecendo no nosso país. E a gente que tem uma vida secular, eu dou consultoria em algumas empresas, dou aula também, e a gente conversa com as pessoas e vê as pessoas com muito medo. As pessoas achando que tudo vai acabar. Ontem alguém me disse assim, olha, eu mexo com muita área de engenharia civil, agricultura vai a zero. Eu falei, não, eu aniquilo essa palavra, não vai a zero em nome de Jesus, eu não creio nisso que vai a zero. Nós estamos passando por um momento de dificuldade. Se você está vendo isso na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, nós vamos falar alguns preceitos e alguns pontos para que nós não permitamos que como evitar que as vacas magras comam as formosas e as espigas mirradas devoram as grandes. Esse é o título da nossa pregação. É um título um pouquinho grande, mas Deus me levou a isso porque eu tenho falado com muita gente. As pessoas estão muito desanimadas, as pessoas não veem saída. E a gente quis pegar a palavra de José, que recebeu esse sonho, e ele fez desse sonho uma bênção para toda uma nação e para todo um povo. Por quê? Porque ele interpretou que haviam de vir anos tristes, anos de tristeza, e ele começou a fazer um planejamento segundo os caminhos do Senhor, e ele abençoou tremendamente uma nação que não morreu de fome, que não morreu de tristeza, que não morreu de inanição, já que naquela época o cereal era algo muito importante. O cereal dominava as ações, o cereal, essa época, foi aproximadamente 1920, 1930 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de algo de aproximadamente 4.000 anos atrás, que um homem de Deus teve uma visão, apesar de triste, apesar das coisas difíceis, mas com planejamento, com foco em Deus e com os pontos ideais, você pode muito bem não permitir que naquele momento, ele até então com 17 anos, se ele naquele momento, ele está preso, está naquele dia, portanto com 20 e poucos anos, ele está aprisionado, se ele permitisse que isso acontecesse na vida dele, ele não seria o segundo homem na hierarquia do Egito. É como se hoje tivesse o presidente da república e ele fosse o ministro do ministro do ministro que fosse assumir o local do presidente da república. Ou se fosse, como na Inglaterra, o rei, o faraó todo-poderoso e tivesse o primeiro-ministro, o David Cameron, o primeiro-ministro que fosse assumir alguma coisa, ele conseguiu isso. Por quê? Porque apesar dos percalços da vida, apesar das tristezas e apesar dos momentos de crise, das coisas momentâneas, nós temos que crer nesse Deus que vai além das circunstâncias, amém? Nós temos que crer nesse Deus que nos elevam acima das circunstâncias. Portanto, ele já com 30 anos, ele era a segunda pessoa na hierarquia do Egito. Morreu com mais de 100 anos, então ele teve muito mais tempo na vida dele de bênção do que de maldição. E se a gente fica aí, travado, achando que as coisas não vão acontecer, muitos de nós têm idades médias, máximas, não interessa a tua idade. Interessa é que sempre em Deus é tempo de frutificar, amém? É tempo de florescer, é tempo de dar uma guinada, é tempo de você encarar as coisas de Deus como sendo suas e colocar aquilo na unção e na graça do Senhor e saber, eu tenho muito para dar, E a gente vê pessoas, eu tenho pessoas ligadas a gente, ligadas à família,
que foram pessoas idôneas, foram pessoas que durante muitos anos deram muito da sua vida, foram pessoas respeitadas profissionalmente, e que no final da vida, infelizmente, chegavam a uma situação de vergonha, a uma situação de penúria, a uma situação de puro desentendimento, de puro desânimo. Por que isso? Porque permite, fora de Deus, que, infelizmente, as vacas magras comam as vacas gordas, no tempo, as vacas formosas. Naquele tempo em que você está produzindo, você tem que saber que você vai ter um tempo de vaca magra. Você tem que saber que você tem que ter um tempo e não permitir que aquelas vacas magras naquele momento conduzam ou contaminem tudo aquilo que você criou, tudo aquilo que Deus colocou. Então, todas essas coisas que vocês estão vendo, escândalo na Petrobras, baixa expectativa de crescimento, aumento de desemprego, situação, de contínua corrupção, um cenário político caótico, você olha e vê um cenário que não é bom para o nosso país, mas nós temos que entender, mesmo no exterior, assassinato de cristãos, violências de grupos como Boko Haram ou ISIS, violência na guerra da Síria, terremoto no Nepal, é muita coisa. Então você olha tudo isso, isso enebria a nossa visão, porque nós somos seres visuais, nós somos seres que olham aquelas coisas e nos impactam com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, mas nós somos muito mais do que isso, além disso, seres espirituais, amém? Diga comigo, eu sou um ser espiritual, eu não vou me debater diante das perspectivas, amém? Eu não posso me abater diante disso. Isso faz com que eu fique, faço, não faço. Você tem um negócio, você está indo bem, meu irmão, acredite no que Deus colocou na sua mão. Não fique pensando e lucubrando. Então nós vamos tentar dar alguns pontos para nós sabermos como evitar que os melhores anos da nossa vida, as melhores expectativas da nossa vida, os melhores relacionamentos da nossa vida, as melhores vitórias da nossa vida, os melhores serviços prestados a Deus e às pessoas da nossa vida, como evitar que isso seja destruído pelo desânimo, destruído pelo fracasso, destruído pela desonra, destruído pela inutilidade do reino dos céus. Como? O reino de Deus tem muito a ver, e o reino de Deus, nós sabemos, como diz a palavra de Deus, o reino de Deus domina sobre o reino dos homens, amém? E o meu reinado, o Senhor diz, eu dou a quem quer, mesmo que seja o mais humilde dos homens. Então você pode reinar onde você está, você pode reinar no bom sentido, reinar no sentido de promulgar a palavra, reinar no sentido de promulgar as coisas de Deus e de não aceitar as coisas que vêm e a gente às vezes não entende. Então o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar, primeiro ponto, para que você evite que as vacas magras comam as formosas e as espigas mirradas devorem as grandes, mantenha sempre um renovado contato diário com Deus. Repetindo, mantenha sempre um renovado contato diário com Deus, amém? Mantenha esse contato e lembre-se, o milagre começa no nosso nascimento. Quando você estiver muito tristinho, Senhor, o que vai me acontecer, Senhor? Nós temos muitas mães aqui, não é? E o que vai me acontecer, você pensa o seguinte, quando eu nasci, bilhões de espermatozoides correram para o óvulo da minha mãe, e esses bilhões que correram para a minha mãe, um alcançou. Fecundou o óvulo e sou eu. Já é um milagre inicial, já é um milagre começando a vida, Senhor. Então você já começa a agradecer. Botou o pé, tirou o pé da cama, botou no chão, Senhor, obrigado pelo milagre da vida. Se você está em contato diário com Deus, você é um ser espiritual. Você não veio de uma explosão, você não veio do... Você é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais que nascemos segundo a vontade de Deus e que Deus coloca, que Ele conhece cada um de nós lá no ventre, quando nós não éramos informes, do tamanho de um feijãozinho, né? O Senhor conhece cada um de nós, então já é um milagre. Então olha, puxa, eu sou um filho abençoado de Deus. Não perca de vista que Deus criou a cada um de nós a sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27.
Se Deus nos criou, se eu estou perto de Deus, eu entendo, eu olho, Deus me criou a sua imagem e semelhança. Do que eu não sou capaz, Deus espiritualmente me capacita e diz: você é meu filho amado, você foi criado à imagem e semelhança minha, nós somos nada mais, nada menos que a imagem e semelhança de Deus. Portanto, não é uma situação de penúria, não é uma situação de governo, não é uma situação de econômica que vai te maltratar e que vai fazer com que você fique mirrado, com que você permita que essa praga da vaca magra come a tua vaca formosa e que as espigas mirradas devorem as grandes, amém? O caráter sagrado da vida humana se origina no valor que decorre da imagem de Deus. O caráter sagrado da vida humana se origina e decorre do valor da imagem de Deus, retratado na sua vida e na minha vida, amém? Portanto, é dessa maneira que eu faço, é dessa maneira que eu vou, é dessa maneira que eu vou galgando. Então eu tenho que fazer o quê? Eu não posso ser alguém que pensa simplesmente porque as coisas estão acontecendo, tudo vai se degringolar. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que escolher, eu tenho que criar, eu tenho que amar, eu tenho que adorar a Deus, amém? Se eu fizer isso a cada dia, a cada momento, as coisas vão se permeando e você vai vendo que essa imagem de Deus vai sendo o quê? Ela vai sendo difundida na nossa vida, ela vai sendo colocada. Então estar perto, em contato diariamente com Deus, faz com que a sua jornada seja uma jornada mais presente, amém? A sua jornada seja uma jornada mais saliente, a sua jornada seja uma jornada segura, amém? Às vezes, esse dia conversando com alguém, ele disse: olha, você sabe que às vezes eu recebo alguma coisa, né, que alguém me perguntou, mesmo no WhatsApp, coisa de trabalho, eu fico muito nervoso e eu quero responder isso imediatamente. Falei, se você tem a imagem de Deus refletida em você, se você não é aquilo que a pessoa disse que você é, não responda imediatamente. Espera um pouquinho, porque aí Deus vai segredar para você: você não é isso, você não é esse irresponsável, você não é essa pessoa que deixa as coisas para lá, você não é esse relapso, você não é essa pessoa. Então, se você verdadeiramente está ligado no dia a dia com as verdades que Deus coloca no seu coração, não responda imediatamente, porque você não é aquilo que o sujeito está dizendo que você é, ou que você até pensou que ele disse. Você tem que saber que você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus pensou que você é. Você retrata aquilo que Deus pensou que você deveria retratar. Portanto, pense, escolha com calma as coisas de Deus, crie, ame e louve a Deus, amém? E isso vai mudar tudo. Às vezes eu estou com uma coisa muito difícil para resolver, não é? E eu pego num carro, estou indo de um local para o outro, de uma empresa para outra, e de repente, eu não sei cantar muita coisa, mas de repente vem algum louvor, e eu começo a cantar dentro do meu carro, e eu fecho o vidro para ninguém me ouvir, porque é muito desafinado, né? Mas Deus sabe, Deus é tão bonzinho que Ele ouve de forma afinada, amém? Ele ouve de forma afinada, Ele ouve de uma forma que os ouvidos dele entendem o que você está dizendo, e parece que algo sai do seu coração, aquela gastura, aquele coisa que está te segurando, sai do seu coração ao opróbrio, e você vem ver: Senhor, como é bom louvar o Senhor, amém? Como é bom dedicar ao Senhor esse momento, porque se eu sou alguém que vivo diariamente ligado nas coisas do Senhor, eu tenho que engatar e dizer: eu não sou o que as pessoas dizem que eu penso que eu sou o que Deus diz que eu sou, amém? E se eu sou o que diz que Deus que eu sou, a imagem e semelhança de Deus, eu não posso me abater, porque se eu me abater, se eu me desesperar, eu vou para lugar nenhum. Eu deixo a beleza, a bênção dos anos das vacas gordas serem consumidas pelas vacas magras, e eu deixo a bênção das espigas formosas, das espigas abençoadas serem consumidas pelas espigas mirradas, amém? Assim é no seu relacionamento, assim é na sua vida conjugal, assim é no seu trabalho, assim é no seu dia a dia. Amém? Não permita que isso aconteça. Isso faz a diferença na sua vida. Amém? Repita após mim: Senhor, eu não vou abrir mão de estar em contato diário com meu Deus, e assim pensar, escolher,
criar e amar e adorar como Ele diz que eu devo fazer. Amém? Se eu estou no contato diário, gente, eu vou me acostumando, é que nem quando eu quero fazer alguma coisa, eu não quero olhar em nada, eu leio aquilo umas 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, não é assim? Você chega ali sabendo tudo, não é assim? Assim é com as coisas de Deus. Quando você chega muito perto dele, de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora que você vai, na hora que você coloca, qualquer coisa que você vai fazer, vem no teu coração e você diz: eu sou um filho querido de Deus, amém? Eu não vim de chocadeira, eu sou de Deus, e Deus vai me colocar na minha boca aquilo que eu devo fazer, que eu devo orar e que eu devo amar as pessoas, amém? Então, ponto número 2. Ponto número 1, estar perto diariamente, não abrir mão dessa relação bendita. Ponto número 2, não permita que o instinto animal ou emocional sobreponha a nossa espiritualidade no papel dos filhos do Deus Altíssimo. Vou repetir, não permita que o instinto animal ou emocional sobreponha a nossa espiritualidade no papel de filhos do Deus Altíssimo. Amém? Aleluias. Nós não somos filho de qualquer coisa, né? Nós viemos de um Deus celestial. O Pai celestial é que te dá, é que te projetou, é que escolheu. Quando Ele viu todas as coisas, Ele te projetou, Ele conhece você, Ele sabe de onde você vem, então observe. Observe, gente, que numa situação de fome, presta atenção, isso é muito importante. Por que Ele diz vacas e diz as espigas? Porque numa situação de fome, o animal reage querendo saciar a sua fome. O que ele faz? A vaca magra imediatamente come a gorda. Porque ele não reage, ele não pensa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós pensamos o que fazemos, colocamos diante do Senhor e sabemos o que Deus diz para fazer, que é para fazer, para ser feito. Simplesmente não vá comendo a espiga imediatamente. Amém? Não vá comendo, não deixe que a espiga forte, que a mirrada come a outra, porque senão a gente perde momentos da nossa vida. Assim é no seu casamento, no meu casamento. Quando você estiver numa situação de muita tristeza, de muita dureza no seu casamento, pense lá no tempo da sua mocidade, Lembra daquilo que foi gostoso, de como você olhava para sua esposa, como você via a sua esposa, como que foi aquela sua paixão, que você não via nada na frente. Isso começa a renovar dentro de você, porque você é um homem de Deus. As coisas começam a vir. Não permita que o efeito... Por que se diz efeito manada, quando tem um problema na bolsa, quando tem um problema econômico? Porque a gente age como animais e vai na manada. O cara vendeu, eu vou vender. O cara fez, eu fiz. O cara está desesperado, eu estou desesperado. O cara fez alguma coisa, não é para isso, gente. Não é para isso. Não é para isso. Calma, é momento de calma. Nós temos uma linha de ação, você tem um trabalho, você tem uma família, e é momento da gente estar firme naquilo que nós acreditamos, firme naquilo que nós contemplamos, firme naquilo que Deus colocou na nossa vida, e não permitir que esse efeito manada venha, domine a mente, domine o coração, domine as atitudes. As pessoas estão se degladiando. Por quê? É o efeito manada. As pessoas estão saindo correndo. Por quê? As pessoas estão preocupadas. Um dia, eu dando um aconselhamento para alguém, disse: rapaz, estou preocupado. O que foi? As ações lá, não sei, ele me falou uma ação, ela caiu X%, a outra caiu Y%. Eu falei: poxa, importante, interessante. Quantas ações você tem? Ele falou: nenhuma. Eu falei: mas meu irmão, você já está sofrendo porque você não tem uma ação, porque você ouviu falar que a ação caiu. Misericórdia, meu irmão. Nós não chegamos a lugar nenhum desse jeito. Vai ser desanimado assim lá na Conchinchina. Isso não vai te atingir em nada no momento. Em nada, absolutamente nada, vezes nada. O sujeito chega, está preocupado. Rapaz, estou preocupado com a situação. Você vê, o pessoal está aqui, está ali. O meu vizinho, pau, perdeu o emprego, outro não sei o que tem. Tá. Eu sei onde você trabalha. Eu trabalho funcionário público na Receita Federal. Eu falei: meu irmão, pera, chega. É muito, então começa a contaminar. O efeito manada começa a levar as pessoas para um local que não é o devido local, amém? Então nós temos o quê? Que testemunhar, ser fonte de bênção, buscar esperança. Um dia desse, eu disse assim, o sujeito estava falando que estava ruim, está ruim a situação, está ruim isso, está ruim aquilo. Eu disse: olha, eu tenho um método,
né? Porque ele só me falou coisa ruim. Eu disse, eu tenho um método. Qual é o método? Cara, eu vou, me encho do Espírito Santo e falo das coisas espirituais. Hoje eu tenho que ser um homem mais espiritual e menos carnal, e eu estou conseguindo animar o sujeito, mandar, pelo menos ver uma coisinha boa, né, naquele negócio, ver um lado melhor, né, no casamento, ver um lado melhor na relação pai e filhos, que nós vamos falar no final, sentir o que está acontecendo. Eu tenho conseguido. Ele diz, mas aí é brincadeira também, né, com Jesus. Eu falei, não, meu irmão, você está disposto para você também, amém? Está disponível a cada um de nós. Não, mas assim é fácil, porque não é fácil não. Você tem que ter atitude de homem de Deus, atitude de criatura de Deus, de filho de Deus, para reverter essa situação. Senão a vaca vai vir, o magra vai comer tudo que é formoso, e as espigas mirradas vão devorar tudo que é grande. Tudo que você já conquistou na sua vida, é muito importante o que você já conquistou na sua vida. Cada um de nós, na sua esfera, no seu ponto, né? No seu discernimento, cada um de nós já conquistou muita coisa, amém? Não abra mão disso, e isso é algo que é espiritual. Portanto, não aceite o desânimo coletivo, não aceite o efeito manada na sua vida, não aceite testemunho de morte na sua vida, não é? Porque você tem que ter convicção. Você tem convicção de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Isso é Deus falando, que diz que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Pense na coisa boa. Pense que nós vamos melhorar o país, amém? Pense que nós vamos passar limpo, amém? Pense que nós vamos mudar o sistema de contratação nas empresas estatais. Pense isso. É melhor. Faz bem, amém? Faz bem, pegue desse limão e faça uma limonada, porque sem a limonada, você começa só limão, você não sai do lugar. Então, pode acontecer alguma coisa, eu vou ser um profissional melhor. Hoje, eu vou ser melhor que ontem. Amanhã, eu vou ser melhor que hoje. Depois da manhã, eu vou ser melhor que amanhã. E vou indo, não tem jeito. Se tiver que acontecer alguma coisa, a última pessoa que vai acontecer é com você, amém? Mas fique firme nesses propósitos, fique firme nessa unção e não permita, né, que esse instinto tome conta da sua vida. Não permita, se oriente, não permita. Não deixe, né, que as coisas aconteçam, não deixe que, eu estou com um problema no meu trabalho. Meu irmão, minha irmã, é simples. Eu devo me orientar na minha vida de trabalho muito mais pelos valores, muito mais pelos princípios que tem na palavra de Deus do que pela situação do momento, amém? Pelos valores e pelos princípios da palavra de Deus do que pela situação de momento. Um dia desse, alguém me ligou e disse, olha, atenda uma pessoa, que algumas empresas que eu dou consultoria, eles me pedem para atender as pessoas para poder avaliar, qualificar e uma futura contratação. Eu sabia que aquela vaga, que aquela vaga não tinha aquela vaga, não estava disponível, mas alguma coisa no meu coração dizia, atenda. Eu não sei porquê, se você me perguntar, eu não sei porquê. Atenda, né? Eu peguei, marquei, pedi para a secretária marcar o horário, ela marcou, ele veio, e eu comecei a conversar com essa pessoa. E eu vi, gente, e eu disse até para ele isso, que Deus tem me usado muito para isso, mas que podia não usar naquele caso. Expliquei para ele exatamente como estava ocorrendo, e eu vi que ele precisava de um ouvido, para ouvir o que ele tinha para falar, de tudo que ele passou, de tudo que ele está passando, das coisas que aconteceram na família dele, das coisas que aconteceram na empresa que ele já teve. E foi muito bom eu poder ali, sozinho na sala, dar uma palavra para ele de esperança. Eu não dei nada, ele não saiu com nada material, ele não saiu com nenhuma contratação, ele não saiu com nada. Mas Deus me levou a dar uma palavra de esperança, baseado no que o Espírito Santo de Deus te ensina, o que deve ser falado, o que deve ser colocado. Eu senti que ele saiu dali com uma nova perspectiva, amém? Ele não saiu com nada físico, mas ele saiu com algo espiritual, que ele vai poder usar para algum momento, porque se eu creio em Filipenses 2:3, que diz que o outro, eu devo considerar o outro superior a mim mesmo, eu devo atender aquele que eu acho que está passando por um momento de necessidade, por uma fragilidade. Mesmo que eu me sinta naquela hora um pouco mais seguro, tem gente que está inseguro, mas considere o outro superior a você mesmo, encare aquilo, seja orientado por propósitos e por princípios no teu dia a dia, e com certeza Deus vai abrir uma cortina de bênção e de graça, amém?
Aí passa um pouco de tempo, alguém me liga e pergunta, exatamente aquele que eu atendi, que não tinha esperança nenhuma, que está precisando exatamente naquela especialização, exatamente naquela. Por quê? Porque Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, amém? Mas você tem que estar disposto, e não ir no que das pessoas, não, está tudo ruim mesmo, para que eu vou falar, para que eu vou atender, eu não tenho esperança, não tem possibilidade. Não, quem faz a possibilidade na sua vida é o espiritual, que o primeiro que é ligado na terra é ligado nos céus, depois o que é desligado na terra é desligado nos céus. Então se você crê que você liga na terra para ser ligado nos céus, ligue a esperança das pessoas, amém? Ligue a vontade das pessoas, a motivação das pessoas em Cristo Jesus, amém? E que isso faça toda a diferença na sua vida, né? Numa vida de bênção, uma vida de graça, uma vida de verdadeira orientação física, mental, espiritual, porque nós sabemos, e se na hora você for atender alguém, na hora você for ver que não dá, você vai lá em João 14, 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito, amém? Se você tiver dúvida, que você não pode ajudar ninguém, se coloque diante de Deus e fala: Espírito Santo de Deus, eu estou sem nada aqui, não sei onde eu estou no meio da obra, estou no meio do deserto, estou no meio do campo, estou no sol, mas se o Espírito Santo de Deus, eu creio em João 14, 26, que o Espírito Santo vai me ensinar, então eu vou agora me colocar à disposição, e Ele vai me ensinar, e eu vou falar, e a pessoa vai sair ali, pelo menos com uma esperança no coração, amém? Um sorriso no rosto e uma esperança no coração. Então vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, amém? Repita após mim: Senhor, o Consolador vai me ensinar, e eu não vou agir por instinto animal, nem emocional, e sim orientado em tudo, como um filho querido, amado e abençoado de Deus, amém? E vai te orientar, e você vai falar, amém? O que Ele falar, aleluias. Ponto número 3, estamos acabando, ponto número 3, então, está perto de Deus, primeiro ponto, sempre muito perto, diariamente, dia a dia, para não confundir com as coisas do mundo, porque o mundo te confunde, amém? Segundo ponto, eu não agir por instinto, não ir, vou com a manada, eu vou, o cara falou, eu faço, estou desesperado, já retruco, calma, você é filho de Deus. Terceiro, agir sempre como um construtor prudente, que não abre mão do fundamento sólido da parte de Deus. Repetindo, agir sempre como um construtor prudente, que não abre mão do fundamento sólido da parte de Deus, amém? Lá em 1 Coríntios 3,10, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento, diga fundamento, como prudente construtor, diga prudente construtor. Então, se você quer ser um prudente construtor, você tem que colocar o fundamento correto, amém? Se eu estou fazendo e construindo numa areia, eu tenho que buscar onde está o solo bom, né? Para ir lá com uma estaca, achar o solo bom e colocar a minha casa, o meu fundamento. Se cada um de nós quer ter o fundamento para nós é a palavra de Deus. E muita gente sofre, vou dar só um exemplo. Hoje é um dia especial, hoje é dia das mães, e eu vou dar um exemplo materno disso, tá bom? Por quê? Porque é um fundamento que eu vejo muita gente em aconselhamentos, conversando, pessoas que não são da igreja, eu vejo esse fundamento sendo deturpado, então nós vamos falar um pouquinho dele. Então se diz lá que eu devo construir, o prudente construtor deve fazer algo sólido, ele não deve abrir mão do firme fundamento. Então o que eu vejo? Eu vejo muitas mães, e hoje mãe é teu dia, né? Amém? Eu vejo muitas mães preocupadas, muito preocupadas, por aquilo que ela não fez para os seus filhos. Muitas mães preocupadas por aquilo que ela não conseguiu inculcar na cabeça dos seus filhos. Muitas mães e pais preocupados por aquilo que os filhos não fazem exatamente como todos nós ensinamos, ou seja, a mãe está muito preocupada. Eu vejo do outro lado filhos, recebendo filhos, atendendo filhos, agindo como assim: puxa, a minha mãe não fez isso,
A minha mãe não fez aquilo. A minha mãe não é uma boa exemplo, administradora. Ou a minha mãe não é uma boa, não é carinhosa. Ou a minha mãe, etc, 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 etc. E eu digo, meu filho, minha mãe, a mãe já fez a sua parte, na maioria das vezes, um pouco mais ou um pouco menos, mas ela já te deu o dom da vida, amém? E se você entender o que é um construtor, construir, um prudente construtor, construir verdadeiramente um bom fundamento, você vai lá em Êxodo e olha assim, mas é verdade? É verdade. Lá está escrito isso, não adianta você querer, mas eu não sei, será que é, será que não é? Não, não, lá está escrito. E se você às vezes não entendeu isso, é muito difícil, porque lá está escrito assim, filhos, todos nós somos filhos, né? Cada um daqui é filho, não tem nenhum aqui que não é filho, né? Está escrito assim, Êxodo, isso é fundamento, 20:12. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue estes dias na terra, os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Para ser dias longos e bons, você tem que honrar teu pai e tua mãe. Amém? Aquele que não honra o pai e mãe, vai orar até ficar azul, até ficar verde, e não vai passar do céu, porque ele não honra o pai e a mãe. Então hoje é dia das mães, amém? Então se você já é adultão, né, grandão, porque eu converso mais com grandão, não é com gente pequenininha, e não honra, e vejo que uma grande maioria, porque o pai é assim, porque a mãe é assim, principalmente, estou falando aqui da mãe, literalmente ele não honra a mãe, e quer ir bem. Está dizendo a palavra de Deus, isso é fundamento. Se você não honrar, não vai prolongar os seus dias e você não vai bem. Puxa, mas a minha mãe é isso, a minha mãe é uma prostituta. Meu irmão, continuamos tudo certo. Ela continua sendo a sua mãe e ele continua sendo o seu pai. Não mudou nada. Eu tive um caso, há uns anos atrás, nós estávamos fazendo um encontro, e alguém me procurou e disse assim, eu tenho uma mágoa muito grande. Não, o que é, meu irmão? Uma mágoa tremenda, tremenda, eu tenho uma mágoa muito grande. Não converso há anos, não faço nada faz 20 anos. Mas por que isso? Com quem? Com a minha mãe. A minha mãe foi uma prostituta. Eu disse a ele, meu irmão, vem aqui, vamos orar um dia. Ele veio, nós oramos. E a conclusão, né? Eu disse assim, não interessa que a sua mãe foi uma prostituta. Não interessa nem a forma que você foi gerado. O que interessa é que ela é sua mãe. E a palavra de Deus não diz para você honrar a sua mãe, caso ela não tenha sido prostituta. Não está isso. A minha Bíblia, eu peguei minha Bíblia aqui, com umas 3 versões, não escreve isso. Entende? Isso faz diferença, é fundamento. Então se você quer realmente não deixar, evitar que a vaca magra coma as formosas, que as espigas mirradas devorem as grandes, não abra mão do fundamento, porque o fundamento fundamenta, ou seja, segura, alicerça tudo aquilo que você é na vida. Amém? Se você quer se segurar em algo, não abra mão do fundamento. Amém? Não abra mão do fundamento. É um fundamento. E você, mãe, fique tranquila. Amém? E você, mãe, fique tranquila. Apesar das diferenças, apesar das coisas difíceis, você, mãe, fique calma, né? Porque a mãe é aquela história, né? Umas um pouco mais, um pouco menos, né? São muito abençoadas, são muito benditas, são muito glorificadas por Deus, são muito escolhidas, são pessoas especiais que entram na nossa vida e que fazem da nossa vida a bênção que a nossa vida pode ser hoje ou a maldição, porque se você não considera tudo isso, amém? Então você, mãe, é uma bênção na nossa vida, você, mãe, é uma bênção no nosso dia a dia, você, mãe, pode fazer todas as coisas. Então, a mãe é aquela, eu não vou ler tudo, porque nós não temos tempo, lá em Provérbios 31, 12, né? Provérbios 31, 12 diz assim, que a mãe, Provérbios, ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida, amém? A mãe faz o bem, procurou naquilo que ela sabia fazer o bem.
Aquilo era o que ela poderia te dar naquele momento, mas eu tenho certeza que a intenção dela era te fazer o bem e não o mal. Portanto, a mãe segura, né? Ali você lê depois o 31 inteirinho, você vai ler do 10 até o 31, é só bênção, né? Só bênção. Mas vamos citar algumas coisas. Então, essa mãe é a mãe que faz o bem e não o mal. A mãe é aquela que influencia positivamente a gente. A mãe, ela trabalha com afinco, né? Se ela faz o bem e não o mal, ela te influencia positivamente. É muito bom, né? Você vê as mães, e a gente tem que ver. Eu vejo aquilo que aconteceu na vida da minha mãe, eu vejo aquilo que aconteceu na vida da minha sogra, eu vejo aquilo que acontece na vida das pessoas que estão à minha volta, eu vejo aquilo na vida das minhas tias, o que de bom elas fizeram. Então, se você está balizado em fundamento, você vai aprendendo, amém? E quando perguntaram para Jesus, como que eu vou resumir todos os fundamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós já falamos aquilo de estar andando com Deus, não falamos? Já é um fundamento. E ao próximo como a ti mesmo. Então você aprende. E eu me lembro de pequeno que as pessoas ficavam doentes. A minha casa, a casa da minha mãe, do meu pai, receberam muitas pessoas doentes. Muitas pessoas. Muitas pessoas, qualquer um. Tinha um tio que operou no Paraná, acho que ele ficou pelo menos uns 3 meses na minha casa, mas morava lá e vinha para cá, né? Eu lembro N pessoas. Lembro da minha sogra atendendo as pessoas, a tiazinha velha, a mamãe, isso aqui. Isso faz o quê? É fundamento. Quando você vê isso, você ora na tua vida, se fundamenta sobre isso, e você vai fazer o quê? Você vai repetir a mesma coisa que aquele fundamento te deu, porque você viu que aquilo é bênção, foi bênção para você, vai ser bênção para os seus filhos, vai ser bênção para a sua casa, amém? É importante. Isso faz diferença, amém? Então o que? Você está fundamentado, você está realmente, o construtor prudente se fundamenta em algo abençoado. Provérbios 31, 13, 14 e 27, diz assim, o 13, ela busca lã e linho, de bom grado, ela trabalha com as mãos, né? Ela trabalha com as mãos. No 14 diz assim, é como um navio mercante, de longe ela traz o pão. Né? No 27 ela diz assim, ela atende ao bom mandamento da sua casa, ela não come o pão da preguiça, amém? A mulher tem uma jornada tripla, gente, pode olhar, né? Ainda mais a mulher que trabalha quádruplo, né? Que trabalha fora, porque ela é bênção. Então você, quando tiver alguma coisa, lembra no fundamento. Puxa, o que a minha mãe fez por mim, o que ela fez lá atrás. Então quando às vezes eu estou com preguiça de fazer alguma coisa para a minha mãe, eu lembro naquilo que ela fez para mim, fica fácil, amém? Não fica? Fica fácil. Puxa, eu tenho que ir lá, sair daqui, cortar Ribeirão e pegar ela no médico, não sei aonde. Fica muito fácil, porque eu me lembro das coisas que ela fez por mim, entendeu? Fácil. Por quê? Você se baseia em fundamento. Quando você se baseia em fundamento, você não permite que aquele momento teu de tristeza, ou aquele momento teu de raiva, venha contaminar os seus outros momentos, porque você sabe o que aconteceu, amém? Isso é importante para a sua vida, é importante para a minha vida, balizar as coisas em cima de fundamentos. Então eu me lembro, eu vou lembrar, puxa, olha que eu tenho que ir lá fazer isso, pô, mas eu lembro, quando eu ia casar, a minha mãe me fez meu enxoval, né? Eu lembro lá fazendo aquela coisa assim, eu achava que nem precisava disso, pijama, né? Sei lá, cueca nova, meia nova, sei lá, eu achava que não precisava disso, amém? Então eu lembro a minha mãe, não, aqui o teu pijama, aqui teu coisa, ô Senhor, não precisava disso, mas eu lembro a minha mãe fazendo isso. Não, é umas coisas assim, que se você tem que se balizar, saber, em cima disso você forma um fundamento, não é? Em cima disso você forma a graça da coisa. No versículo 15, diz assim, e ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento na sua casa e as suas tarefas das suas servas. Gente, parece fácil, mas é complicado. Ontem, eu ainda vi essa complicação na minha casa. Tem minha irmã e meu cunhado iam em casa para almoçar, e a minha esposa tinha saído para pegar algumas coisas, não é? E ela chegou, não estava a hora que eles chegaram. Gente, que loucura para eu achar as coisas para colocar na mesa ali, eu não achava nada, você entendeu? Aí eu não sabia se era o pratinho grande, se era o pratinho pequeno, se o negócio pegava de um jeito,
que prato que ela gosta. Às vezes você pega uma cestinha, que é uma cestinha de talher, mas eu pensei que era de pão, enfiava na cesta do pão. Aí eu fazia com um rolo. Por quê? Porque verdadeiramente ela que administra tudo aquilo, que entende, que sabe, e que sabe onde estão as coisas, que muitas vezes, às vezes nós não damos valor numa coisa, é simples, mas faz diferença numa casa, amém? Faz diferença. Então aqui está dizendo, então lembra lá, aquele tempo todo que a tua mãe ia lá, fazia todas as coisas, que ela supria a necessidade, ela ajudava sempre, ela ia, né? Ela fazia. Então no 20 diz assim, ela abre a mão ao e ainda externa o necessitado. A tua mãe é aquela que abre a mão para o necessitado. 21 e 22 diz assim, no tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, ela faz para si cobertas, ela veste de linho fino e púrpura. Oh, Deus abençoado, amém? Eu lembro da minha mãe às vezes fazendo tricô. Eu vejo esses dias, minha cunhada está em casa fazendo tricô, eu lembro da minha mãe lá. Fazendo tricô. Por quê? O que é isso? Planejamento, amém? Um dia me perguntaram assim, um sujeito estava fazendo reunião, eu falei de muitos números, eu falei muito rápido, para vocês verem que eu falo um pouco mais rápido, e eu falei de número, eu falei, eu não entendo, cara. O que é isso? Como que você foi fazer isso? Quem te levou você a começar a fazer essas contas, número para cá, número para lá? Isso é uma praga, fazer controle de custo, eu nunca pensei isso na minha vida. E ele tinha deixado a engenharia muitos anos atrás, né? E tem uma área do gerenciamento de projeto que eu faço isso, que é controle de custo. Ele diz, meu caro, mas como que você foi se interessar com isso? Isso é uma praga. E eu comecei a lembrar. Ali mesmo. Foi, comecei a lembrar. Lembrei. Eu lembro a minha mãe, para tudo que precisava. Por exemplo, precisava comprar um negócio, né? Ela às vezes pegava uma lata e ia tirando. Meu pai tinha uma drogaria, ele ia colocando. Um dia, precisava comprar alguma coisa, estava tudo na lata. Estava lá. É planejamento. Amém? Longo prazo. Aí você pergunta para ela assim, hoje, ela ainda é já idosinha, né? A bênção do Senhor, ela está ali. Aí você pergunta assim para ela assim, quanto você gasta de água? Ela fala, R$30,92. Misericórdia, ela sabe. Quanto você gasta de energia? Ela fala, esse mês foi muito, deu R$89,72. Sabe tudo. Esse mês aumentou R$5, R$10, ela sabe. Aí me perguntaram, por quê? Você vai lembrando. Isso foi inculcado em você, foi algo de base que foi te dado, quer dizer, e que você, se você não entender de onde veio isso, você não sabe como trata as pessoas, amém? Fundamento, base, sabe? Fundamento. Essas experiências vão fazendo com que essas mulheres, né, vão fazendo parte da nossa vida, mas nós como filhos devemos saber que elas devem ser honradas, não é? E por quê? Porque a nossa índole, a índole das mães é fazer o melhor sempre. Então mãe, não se desespere, se o seu filho não é aquilo que você esperava, se o seu filho não é do jeito que você quer, se o seu filho não entendeu tudo que você falou, não se desespere, porque Deus conhece a graça do seu coração, amém? Deus conhece o discernimento do seu coração. Não se preocupe, se você fez, a semente foi lançada, o fundamento foi lançado, e essa construção vai ser feita de acordo com a honra e com a glória do Senhor, porque ela está firme, em fundamentos firmes, amém? Mãe, não se desespere, amém? Obrigado pela vida de vocês. Filhos, honre sua mãe. Mas não interessa, ela continua sendo sua mãe. Mas não interessa, ela continua sendo a sua mãe. E aquele caso que eu comecei a contar foi tão abençoado que quando nós conversamos e ele foi conversar com a mãe dele, né? Foi uma bênção tremenda. Muita coisa que ele achava não era, apesar da mãe, uma certa época, ter sido uma prostituta. Apesar da mãe, numa certa época, realmente ter sido uma prostituta. E ela disse a ele. E ele foi lá, sentou com ela, foi uma bênção, né? E eles foram agraciados. E a vida deles mudaram de relacionamento. Pois Deus o levou, foi até bom, porque ele fez isso antes de Deus poder levar. Então, honre sempre, em qualquer circunstância.
Então, se você realmente é um construtor seguro, não abra mão, de construir sua vida sobre esses fundamentos, não abra mão de construir sobre a palavra, como a palavra. Repita após mim: Senhor, como um construtor prudente, eu declaro que não abro mão de construir a minha vida sobre um sólido fundamento que vem da parte de Deus para o meu coração. Amém? Sólido fundamento, construção sólida. Sólido fundamento, construção segura. Sólido fundamento, construção abençoada. Sólido fundamento, construção protegida. Sólido fundamento, construção das emoções bem protegido. Amém? Você não é um filho de chocadeira, você é um filho de Deus. Eu não sou um filho de chocadeira, nós somos filhos de Deus. Nós temos uma mãe que nos deu carinho, que nos deu os princípios. Nós temos um pai que nos deu o que ele tiver dado, ele continua sendo seu pai. Mas aqui hoje é dia das mães, amém? Portanto, vá em frente, mantenha sempre um renovado contato diário com Deus. Não permita que o instinto animal, o instinto emocional, o instinto carnal domine sobre a nossa espiritualidade, sobre a sua espiritualidade. Haja sempre como um construtor prudente, que não abre mão dos fundamentos sólidos da parte de Deus. E lembre-se, Salmo 25:14 diz assim: os segredos do Senhor é para que os temem. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Se você tiver algum segredo que você não consegue decifrar na sua vida, pode ser emocional, financeiro, espiritual, saiba que os segredos do Senhor é para o que os temem. E lembre-se, desanimar é fracassar. Diga, desanimar é fracassar. Diga, quem é dominado por Cristo pode dominar cada circunstância. Repetindo, quem é dominado por Cristo pode dominar cada circunstância. Amém? Que a graça e a paz do Senhor possa ser sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que hoje você dê um abraço muito gostoso na sua mãe. E se tiver alguma coisa que você tenha que falar, fale, abre o coração, peça perdão, chegue próximo, porque vale a pena evitar que as vacas magras comam as vacas formosas e as espigas mirradas devorem as espigas grandes. Fique firme, Deus é Pai, Deus é Senhor. Palmas para o Senhor. Jesus é Pai, é guia, é mestre, é aquele que move, é aquele que coloca as nossas vidas. Em nome de Jesus, honras e glórias e fidelidades ao Senhor. Senhor, nós agradecemos pela palavra. Põe a mão no seu coração, Senhor, nós agradecemos pela palavra revelada. Nós te louvamos e te bendizemos porque sabemos que tu és o Deus da bênção e da graça. Nós te louvamos e te bendizemos porque sabemos, ó Pai, que tu quer, Senhor, saber que Deus é um Deus de graça, é um Deus de bênção, é um Deus de unção. E no teu nome, na tua unção e na tua fidelidade, nós sabemos, Senhor, que tu és o Deus que move todas as coisas. Tu és o Deus que promove todas as coisas, ó Pai. Muito obrigado. Que nós possamos, na graça e na unção e na fidelidade do Senhor, nós possamos a cada dia ter a certeza, Pai, que nós vamos manter um relacionamento renovado, sempre um contato diário com Deus, e que nós vamos, Senhor, nós não vamos permitir que o nosso instinto animal, nosso instinto carnal domine sobre a nossa espiritualidade, e que nós vamos sempre procurar agir nos nossos relacionamentos, na nossa vida, com a graça, agir sempre como um construtor prudente, que não abre mão dos fundamentos sólidos da parte de Deus. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória seja dada, seja exaltada na terra e nos céus, em nome de Jesus. Amém? Amém.